abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 19. Livro de Êxodo, capítulo 19, 19 de Êxodo. Segundo livro do Pentateuco, o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, também conhecidos como os livros da Lei de Moisés. Este é o segundo livro de Êxodo. 2 versículos nós vamos ler, versículos 5 e 6. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Durante cerca de 400 anos, a descendência de Abraão, Isaque e Jacó habitou no Egito, onde se tornou um povo escravo, uma nação escrava. E clamaram a Deus, clamaram ao Deus de Jacó. Na sua angústia, no seu sofrimento, na sua agonia, na sua escravidão, eles clamaram ao Senhor. E Deus ouviu o clamor deles. Lá no capítulo 3, versículos 6 a 14. Deus fala com Moisés: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, eu o enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar qual é o nome dele. Então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou Yahvé,
me enviou a vocês. Então Deus ouviu o clamor do seu povo e o resgatou e o redimiu. E agora Ele chama o seu povo para uma aliança. Então no versículo 5 e 6 do capítulo 19. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar. Dentre todos os povos, vocês serão meus, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você, Moisés, falará aos filhos de Israel. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra, Senhor, sobre a qual nós vamos agora fundamentar a mensagem desta manhã. Ajuda-me, Senhor, eis-me aqui, usa-me para a Tua glória, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, me encha e me unja, Senhor, e me tome, me use. Eis-me aqui, Senhor. Edifica a Tua igreja e glorifica o Teu nome. Em Jesus Cristo nós oramos. Todos digam amém. Podeis sentar. Semana passada nós falamos a respeito da revelação de Deus, a partir do Salmo 19, Salmo este que mostra a revelação geral de Deus na criação, nos primeiros versículos 1 a 6, e a revelação específica de Deus nas Escrituras, a partir do versículo 7 até o último versículo, versículo 14. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a aliança de Deus com o seu povo. E avançaremos um pouco mais a fim de compreendermos o progresso que há na revelação de Deus nas Escrituras. Dentro da revelação que Deus faz de si mesmo nas Escrituras, o Senhor propõe alianças. A aliança serve como eixo unificador da revelação de Deus na Escritura. A aliança é o meio pelo qual Deus estabelece comunhão e conduz seu povo no plano da redenção. O tema da aliança percorre toda a Escritura. É um eixo, como já disse, fundamental na revelação de Deus. A aliança une o Antigo Testamento e o Novo Testamento em uma linha de continuidade. Mas a aliança não é apenas um contrato formal, ela é a expressão da iniciativa graciosa de Deus. A aliança revela o caráter relacional da fé bíblica. Ela nasce da graça e soberania de Deus. E o homem é chamado, o ser humano é chamado por Deus a responder com fé e obediência. O objetivo central da aliança é a comunhão. Mais do que leis e prescrições, a aliança revela o desejo divino de habitar entre o seu povo e de ser reconhecido por ele. Nesse sentido, a aliança aponta para a intimidade espiritual, onde Deus não apenas dita regras, mas compartilha sua própria presença e amor.
A aliança estabelece parâmetros, dá rumos, aponta direção, estabelece limites, contornos, mas ela compartilha também a própria presença e o amor do Deus soberano, o suzerano que propõe a aliança, que oferece a aliança para aquele que ele conquistou. Eu quero inicialmente falar do progresso histórico das alianças com Deus e com o seu povo. No primeiro ponto da mensagem nesta manhã. Uma vez que as Escrituras são o produto divino que visa explicar sua vontade salvífica, ou o seu plano de redenção para os homens, e a palavra de Deus foi registrada ao longo da história, demonstrando uma progressão da revelação divina. Os eventos que são objeto do seu registro também podem ser analisados a partir de uma perspectiva que considera os seus desenvolvimentos, especialmente se essa realidade perpassa diferentes momentos da história. Com relação à aliança, isso pode ser observado, pode ser visto em diferentes momentos da história do povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Em relação ao Antigo Testamento, nós podemos destacar a aliança de Deus com Adão. Também temos destaque da aliança que Deus estabeleceu com Noé. A Bíblia mostra para nós, em um outro momento da história, a aliança que Deus firmou com os patriarcas, começando com Abraão e mantendo esta aliança através dos seus descendentes, Isaque e Jacó. A Bíblia também nos mostra, nos revela a aliança de Deus com Israel, firmada através de Moisés. Encontramos nas Escrituras o ensino da aliança que Deus firmou com Davi no período da monarquia. E temos profetizada por Jeremias, no capítulo 31, a nova aliança, uma nova aliança que Deus firmaria com a humanidade. Aqui, entretanto, é importante destacar, irmãos e irmãs, que estas alianças não são de natureza distintas. Está muito frio, gente? Não? Está tudo bem? Está suportável? De verdade? Tá bom. Como eu ia dizendo, estas alianças, às quais me referi há pouco, elas não são de natureza distintas. Antes, elas são consideradas desenvolvimento de uma mesma aliança entre Deus e os homens, em que cada uma apresenta características e especialmente ampliações distintas das que lhe sucederam. Escrevendo a respeito disso, O. Palmer Robertson destaca o seguinte: as alianças divinas das Escrituras estão unidas não apenas por uma unidade estrutural, elas manifestam também uma unidade temática.
Esta unidade temática é o cerne da aliança, o centro da aliança, pois relaciona Deus ao seu povo. Ao longo do registro bíblico da administração divina da aliança, uma única frase se repete como a síntese do relacionamento da aliança, e a frase é esta: eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu, o quê? Povo. Eu serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu. A repetição constante dessa frase, meus irmãos, ou do seu equivalente, ela indica a unidade da aliança de Deus. Essa frase pode ser designada, como alguém disse, alguém chamou, o princípio de Emanuel na aliança, que significa dizer que o cerne da aliança é a declaração de que Deus está conosco. Deus é o nosso Deus, nós somos o seu povo, e Deus habita entre nós, Deus habita conosco, Deus está conosco, aleluia. Mas isso não foi verdade só no Antigo Testamento, isso é verdade no Novo Testamento, isso é verdade para nós hoje. Deus está presente, Deus está conosco todos os dias. Então vamos para o segundo ponto da mensagem esta manhã. A aliança, o conhecimento de Deus e sua promessa redentiva. Como temos visto, o Antigo Testamento apresenta diversas alianças firmadas com diferentes personagens, com Adão, com Noé, com Abraão, Moisés, Israel, com Davi. E cada uma dessas alianças expande progressivamente o conhecimento de Deus e sua promessa redentiva. Todas elas, embora distintas em forma e conteúdo, convergem para uma promessa maior, que encontrará cumprimento em Cristo. Ou seja, o plano da redenção de Deus em Cristo permeia ou perpassa por todas essas alianças do Antigo Testamento. E ali, no Antigo Testamento, já encontramos a aliança da graça. No Novo Testamento, a aliança atinge sua plenitude em Jesus Cristo. Ele confirma ser o mediador da nova aliança, a qual foi selada com o seu sangue. Lucas 22:20, ele fala disso. Este é o sangue da aliança, derramado em favor de vocês. As promessas do Antigo Testamento, queridos irmãos e irmãs, se realizam em Cristo. Ele inaugura um acesso pleno para Deus. Assim, as alianças históricas anteriores encontram seu sentido último na obra redentora de Cristo. Então, agora, neste terceiro e último ponto da mensagem, eu me volto juntamente com você para Êxodo 19, versículos 5 e 6. Para dizer que, do ponto de vista prático, a aliança fundamenta a identidade do povo de Deus. Nós
somos o povo de Deus. O povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos a Deus. Aleluia. A aliança recorda, meus irmãos, a aliança relembra que a fé cristã, a qual nasce no judaísmo, ela não é apenas doutrinária, mas é relacional. Sendo Deus o Senhor, o Criador, como lemos no Salmo 24, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, ou, numa outra tradução, e tudo que nela se contém. O mundo e os que nele habitam, sendo a terra toda a criação e os seus habitantes, tendo sido criados por Deus, ele tem o direito de propriedade e posse de tudo que ele criou, como diz o Salmo 24. Inclusive o seu povo, que ele separou, que ele escolheu, que ele consagrou para si, como diz Êxodo 19, 5, 6. Agora, diz o Senhor, agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular ou peculiar dentre todas as nações, dentre todos os povos. Por quê? Porque tudo é meu, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa, uma nação escolhida, uma nação redimida. Assim sendo, meus irmãos, Deus tem autoridade e poder de evocar a fé e a obediência do seu povo. O Deus que criou todas as coisas é o Deus redentor, é o Deus que redimiu o seu povo, é o Deus que escolheu um povo para si. Ele pode dizer, sendo ele o suzerano, o soberano, o conquistador, o todo-poderoso, ele pode propor ao seu conquistado, ele pode propor ao seu dominado, ele pode dizer: ouçam a minha voz, guardem a minha aliança, vocês são meus, vocês me pertencem. Vocês serão os sacerdotes do meu reino. Vocês serão aqueles que me adorarão e me oferecerão culto, me oferecerão sacrifícios. A aliança de Deus com o seu povo, meus irmãos, não é uma relação entre iguais. Nós costumamos usar o casamento como um exemplo de aliança, e de fato o casamento é uma aliança, mas o casamento é uma aliança entre iguais, porque o homem não é suzerano e a mulher vassala. O homem diante de Deus é igual à mulher em essência, criada por Deus. Não é uma relação entre maior e menor, melhor e pior. A relação no casamento é uma relação entre iguais, mas a relação entre Deus e o seu povo, a aliança entre Deus e o seu povo é uma relação de suzerano e vassalo, é uma relação de criador e criatura, de maior e menor, não é uma relação entre iguais. Ele nos formou, Ele nos criou, Ele nos escolheu, Ele nos redimiu e nos chamou, nos propôs um relacionamento com Ele. A certa altura no relacionamento de Israel com Deus, Israel confundiu a relação.
E no Salmo 50, fala o poderoso o Senhor Deus e intima o seu povo nos céus e na terra. Ele chama o seu povo para comparecer diante dele. Ele fala: se eu tivesse fome, eu não ia pedir comida para você. Acaso como eu, carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Eu não pediria nada para você se eu precisasse. Porque eu criei todas as coisas, os animais que pulam por aí, que saltitam por aí no campo, são meus. Tudo é meu. Tudo é meu. Mas você senta para falar mal do seu irmão, você engana e você pensa que eu sou igual a você. Eu não sou igual a você. Deus é maior, Deus é Senhor, Deus é soberano, Deus é o nosso dono, Ele nos conquistou, Ele nos escolheu, Ele quer um relacionamento conosco e nos chama para esse relacionamento. É uma relação de vida, é uma relação de intimidade, é uma relação amorosa, de amor e de obediência. Mas nós precisamos ter noção do nosso papel nessa relação. Se vocês ouvirem atentamente a minha voz, se vocês guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Eu me preparo para concluir, irmãos. Vamos terminar cedo hoje. O objetivo central da aliança é a comunhão. Mais do que leis e prescrições, a aliança mostra, a aliança revela o desejo divino de habitar entre o seu povo e ser conhecido por ele. Nesse sentido, a aliança aponta para a intimidade espiritual, onde Deus não apenas dita regras, mas Ele compartilha, como já disse, sua própria presença e o seu amor. A aliança convoca a obediência, fidelidade e esperança escatológica. Pois aquele que prometeu é fiel. A vida cristã, meus irmãos e irmãs, é vivida à luz da aliança como resposta de amor e serviço ao Deus Redentor. Ele nos escolheu, Ele nos amou, Ele nos redimiu, Ele nos aproximou dEle, e Ele disse: vocês são meus, vocês são meu povo, vocês são a minha herança particular, peculiar. Ouçam a minha voz, andem na minha presença, sejam perfeitos, eu sou santo, sejam santos. Andem em obediência à minha palavra, aos meus mandamentos. O apóstolo Pedro, falando a respeito das alianças de Deus com seu povo, a velha, a antiga e a nova, ele escreveu na sua primeira carta, está em 1 Pedro 2, 5 a 10, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular,
e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Pedro está dizendo que os crentes em Jesus, tanto judeus como gentios, de todas as nações, são pedras que vivem no templo de Deus. Eles são, ao mesmo tempo, um templo santo e um sacerdócio santo, porque Deus que os comprou, que os escolheu, é um Deus santo. Mas isso não depende da escolha humana. É a graça de Deus que faz isso. Deus elegeu, Deus escolheu. Vocês são a minha geração eleita. Eu escolhi, dentre todos, dentre todas as gerações, eu escolhi você. Você faz parte da minha geração eleita. Deus escolheu alguns, meus irmãos, para o seu povo. Que privilégio meu e seu. O objetivo, portanto, de aprendermos sobre aliança é que entendamos que o nosso Senhor é um Deus soberano e um Deus gracioso que se relaciona com seu povo. Um Deus que firmou alianças com diferentes personagens, mas que no final, essas alianças são apenas aspectos da grande aliança, da graça, que nós temos por conta da obra de Jesus Cristo na cruz. Tudo no Antigo Testamento aponta para Ele. Todas as alianças com Adão, com a criação, porque diz que há uma aliança em Gênesis 1, uma aliança de Deus com a criação, aliança de obras com Adão, aliança com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi. Eram apenas aspectos da grande aliança da graça que nós temos por conta da obra de Cristo. Que bênção, que privilégio. Adoremos o Senhor. Vivamos em temor diante da sua presença. Vivamos em rendição, em reverência, em adoração constante, permanente, diante daquele que é digno, diante daquele que, apesar de ser quem é, se inclinou para nós e nos abraçou, e nos amou, e nos limpou, e nos perdoou todos os pecados, e nos deu vida juntamente com Cristo, escrevendo nosso nome no livro da vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia! Somos dele, e que bênção maravilhosa, que privilégio, temos identidade em Deus, temos identidade nele, somos do Senhor. Vamos ficar de pé. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque tudo é meu, toda a terra é minha. E no meio
dessa terra que me pertence. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. E através de vocês, o mundo me conhecerá. Através de vocês, o mundo ouvirá a minha palavra. Através de vocês, o mundo conhecerá que há um povo que me adora. Há um povo que me ama, há um povo que me serve.